E aí, tudo bem? Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que estejam assistindo esse vídeo. Então, chegou o grande dia, né? O grande dia em que eu vou fazer o meu recital no saxofone, de músicas que eu escolhi, assim, particularmente a dedo, né? E que para mim eternizaram, se eternizaram na eternidade, né? Então, músicas como Wave, Tom Jobim, né? Músicas como Garota de Ipanema, reconhecida em todo o mundo, né? Fly Me to the Moon, meu Deus do céu. Quem é que não escuta Sinatra e não quer escutar Fly Me to the Moon na voz daquele grande intérprete, né? Assim também como Tarde em Itapuã, que você escuta aquela música, você já se sente assim numa praia, deitado assim, o vento batendo assim, os coqueiros fazendo aquele barulho, o mar, né? Já remete tudo a isso. E All of Me, né? All of Me, meu Deus do céu, é um standard. Pois é, chegou esse grande dia, gravei da maneira que eu pude gravar, né? Não tenho um estúdio, mas montei aqui em casa mesmo, um negócio bem aconchegante, um som assim bem ambiente, para você escutar e relaxar mesmo. A minha intenção é se escutar e relaxar. Então, dei o melhor que eu pude e espero que quem estiver assistindo goste bastante. E é isso aí. Vamos lá para os vídeos. Um abraço.
Música